Vou compartilhar a tela também. Pessoal, eu vou usar um microfone para melhorar a qualidade do áudio que vai ser incorporado ao material do YouTube. Se alguém quiser me fazer uma pergunta, manda um chat, ele vai aparecer aqui no cantinho da tela, aí eu tiro o microfone e a gente conversa, tá? Eu gostaria de começar com vocês hoje o segundo módulo da disciplina de laboratório, que trata da caracterização dos sistemas trifásicos e das formas de conexão do motor, ou da máquina elétrica rotativa, né, em delta ou estrela. Né. Então, aqui é um laboratório que trata de máquinas elétricas, então, o material teórico que a gente aborda, ele é usado como suporte para se chegar, né, a montagens envolvendo a máquina elétrica. E vocês vão ver, né, nas placas das máquinas elétricas, igual ou iguais às que nós vimos semana passada, ou em vários materiais da literatura técnica e científica, o pessoal mencionar sobre conexão delta e estrela de motores. E essas conexões se referem a formas de conectar as bobinas entre si da máquina e depois conectá-las com a rede, para que elas possam ser alimentadas. E para que esse conceito, né, para que essa conexão seja feita com segurança, a pessoa tem que entender um pouquinho sobre sistemas trifásicos, ou circuitos trifásicos. Então, eu vou iniciar a aula de hoje fazendo uma revisita à teoria de circuitos, usando essa teoria para apresentar um material novo correlato a circuitos trifásicos, e depois que a gente tiver à vontade com esses conceitos, nós vamos convergir, né, para as conexões em estrela e delta de máquinas elétricas rotativas. Tá? Então, esse é o nosso plano de aula. Vou colocar a data aqui. Bom, então, para começar abordando a teoria de circuitos trifásicos, eu queria revisitar a teoria de circuitos monofásicos, né? Então, a gente vai olhar a estrutura de um sistema monofásico e inicialmente entender por que se precisa de um sistema trifásico. Essa é uma dúvida natural e nasce até da nossa percepção cotidiana de vários equipamentos elétricos que são alimentados de maneira monofásica. Você conecta os dois plugs do equipamento, do seu computador, micro-ondas,
máquina de lavar, ventilador, impressora, o roteador de internet, né, você conecta entre fase e neutro, são circuitos monofásicos. E por que que se utiliza circuitos trifásicos? Por que que o sistema elétrico de potência, em vários dos seus trechos, é trifásico? Por que disso? Por que três fases? Né? Então, essa é uma pergunta que tem que ser respondida inicialmente para a gente, então, começar a tratar das minúcias que caracterizam esse sistema. Tá? Então, se a gente aqui desenhar a conexão de um sistema, digamos que a gente tem um sistema elétrico que seja alimentado por uma fase, tá? Então você tem uma fonte qualquer, vou falar que essa fonte tem uma tensão de uma fase que eu vou chamar de A, VA, tá? Ela vai impor uma tensão aqui entre esses terminais. Nós teríamos cabos, né, que vão levar a potência até a ponta de consumo, são cabos de cobre, tá? Então eles vão ter, né, propriedades resistivas e indutivas, tá? Do sistema de transmissão e distribuição. E aí nós vamos ter uma carga elétrica qualquer que vai ser conectada a esse sistema para dele receber a sua alimentação. Tá? Bom, as cargas elétricas, elas são compostas quando, né, constituídas por elementos passivos e lineares, elas são compostas por arranjos de resistores, indutores e capacitores. Tá? Tem os mais diversos possíveis arranjos, em série, paralelo, né, combinações dessas associações. Tá? E na nossa análise aqui, a gente vai considerar a presença de um elemento ativo na carga, um elemento que converte potência elétrica em outro formato, tá? A partir do qual a potência não é mais reversível ao formato elétrico. Tá? E um segundo elemento paralelo a ele, de natureza reativa, tá? Pode ser um indutor ou um capacitor. Né? Esses elementos, quando alimentados com tensão alternada, eles demandam uma potência média da rede nula, consequentemente uma energia nula da rede. Por quê? Né? Em metade do ciclo, eles absorvem a energia da rede e armazenam essa energia num campo magnético, no caso do indutor. Na outra metade, eles tomam essa energia do campo magnético e convertem em energia elétrica e volta com essa energia para a rede. Então, hora eles recebem, hora devolve, hora recebe, hora devolve. Então, a energia média que eles drenam da rede é nula. Tá? Vou colocar aqui a designação. E eu quero tirar uma série de conclusões, né, sobre os sistemas monofásicos nessa parte da aula. E uma pergunta natural que nasce é a seguinte: assim, poxa, mas para conclusões generalistas, é legítimo que você assuma que a carga tenha essa configuração, uma resistência em paralelo com uma indutância? E a resposta é a seguinte: sim, é legítimo. As mesmas conclusões tiradas aqui são extrapoláveis para cargas que tenham outros arranjos, outras formas de conexão dos seus componentes. Tá? Por quê? É possível, né, você pegar uma carga dessa qualquer, que tem um outro arranjo de componentes, e descrevê-la como sendo equivalente a um resistor com um indutor em paralelo, ou um resistor com um capacitor em paralelo. Tá? Ser equivalente significa o quê? Que aos olhos da rede elétrica, se você tirar nesses dois pontos aqui, se você desconectar a carga, que tem uma estrutura genérica qualquer, e colocar no ponto de conexão essa associação RL com resistor e indutor adequadamente escolhidos, a rede não vai perceber a diferença. Tá? Então é possível achar um valor de resistência, um valor de indutância que, né,
quando colocados em paralelo dessa forma e conectados à rede, eles sejam equivalentes a essa carga genérica qualquer, que poderia ter N elementos em série com N outros em paralelo. Tá? Então, sempre é possível achar uma associação RL ou RC que seja equivalente à carga que você queira tratar. Então, nós vamos tirar conclusões assumindo essa resistência e essa indutância equivalentes aqui dessa carga, e as conclusões, então, são extrapoláveis para a carga em si. Bom, essa resistência aqui vai ser percorrida por uma corrente R, essa indutância aqui, quando alimentada, vai ser percorrida por uma corrente IL, tá? Num primeiro momento, para facilitar a análise aqui, eu vou desprezar as impedâncias do sistema de alimentação, tá? Depois nós vamos voltar com ela, e também não vamos perder o generalismo das conclusões, tá? Só para a gente ter aqui um primeiro contato. Também considerando que essas impedâncias da rede normalmente são muito menores do que as impedâncias da carga, tá? Porque senão toda a tensão da rede ficava na carga. Desculpa, toda a tensão da rede ficava na impedância dos seus próprios cabos, tá? E aí não fazia sentido, né? Ter a rede disponibilizar a maior parte da sua tensão e potência para a carga e não para os cabos do sistema de transmissão. Bom, então, pessoal, né, se a gente assumir, né, que o sinal de alimentação da fonte seja um sinal CA cossenoidal, com uma amplitude V máxima, uma frequência ômega e um defasamento angular zero, né, uma cossenoide é totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular. Bom, nessa consideração, né, colocando um sinal generalista com essa forma de onda para a nossa fonte, né, nós vamos ver que essa tensão da fonte vai ser aplicada aqui a essa associação, e nós teremos, então, a corrente na resistência, né, dada pela relação entre a tensão dividido pelo valor da resistência, que é a lei de Ohm, né? Então, vai ser V máximo sobre R cosseno de ômega t. Então, o sinal de corrente aqui no resistor vai ser também um sinal cossenoidal, né? Ele, então, pode também ser definido por amplitude, frequência e defasamento angular. A amplitude dele, né, que é o valor de pico da cossenoide, é esse valor que aparece aqui fora, né, da função cosseno, e a gente vai chamar de um I máximo 1, valor de pico do primeiro componente ali, vezes cosseno de ômega t. Tá? Então, esse é o sinal de corrente na resistência. Na indutância, né, a gente sabe que a relação entre tensão e corrente no indutor é a seguinte: V, a tensão no indutor, vale L dI dt, né? A dI dt é a derivada da corrente. Logo, a corrente no indutor vai ser 1 sobre L vezes a integral da tensão que você aplica sobre ele no tempo. Tá? Se você, então, integra esse sinal de tensão aqui, ó, você vai obter o seguinte: V máximo sobre ômega, já tinha 1 sobre L, né? Vezes seno de ômega t. A integral do cosseno é um seno. Ok? Então, esses seriam os sinais de tensão e corrente envolvidos nesse nosso sistema monofásico, e seria interessante que a gente caracterizasse também a corrente que circula aqui da fonte de alimentação, né, a corrente total que circula ali para a carga, da fonte para a carga. Tá? Bom, antes de fazer essa soma,
eu queria caracterizar também os sinais com vocês, né, as formas de onda desses sinais. Então, vou traçar no tempo aqui, ó. Então, inicialmente aqui o sinal de tensão, tá? Então, é uma cossenoide de amplitude V máximo. Amplitude é o valor de pico dela, tá? E ela é uma cossenoide, então ela passa no pico no instante zero, uma cossenoide sem defasamento, né? Vou marcar aqui mais ou menos. Vai ser mais ou menos isso aqui, o sinal de tensão da fonte. Tá? A corrente no resistor, que é esse sinal aqui, né, ela é um sinal também cossenoidal, também com defasamento angular nulo. Então, ela passa no pico no instante zero e com amplitude IM1. Além disso, a frequência desse sinal é igualzinha à frequência do sinal de tensão. Então, os dois fazem o mesmo número de ciclos por segundo, ou eles têm o mesmo período. Um ciclo deles consome o mesmo tanto de tempo. Tá? Então, esse sinal, como são dois sinais, né, com o mesmo defasamento angular, a gente diz que eles estão em fase. Então, quando um passa no pico, o outro também passa. Quando o outro passa no zero, o segundo também passa. Quando o primeiro passa no negativo do valor de pico, o segundo também passa. Tá? Então, eles teriam mais ou menos esse desenho aqui, ó. Aqui está a amplitude dele. E essa aqui, então, seria a corrente no resistor, ou no elemento ativo da nossa associação. Existe aqui também, né, a corrente na indutância, que já é um sinal senoidal. Então, um seno ele é atrasado do cosseno de 90 graus, o que significa que tudo que aconteceu com o cosseno acontecerá com o seno 90 graus depois, ou um quarto de ciclo depois. Tá? Então, se o seno passou, se o cosseno, por exemplo, esse sinal azul passou no pico aqui, o sinal verde, que é esse que eu vou desenhar, que é a senoide, que é a corrente na indutância, só vai passar no pico 90 graus depois. Se a cossenoide passou no zero aqui, a senoide só passa no zero 90 graus depois. Se a cossenoide passou no pico aqui, a cossenoide que é o sinal azul, o seno só vai passar no seu valor de pico 90 graus depois, tá? Então vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Ok? Com uma amplitude que a gente chamou de IM2, amplitude ali do segundo componente, tá? Então esses são os sinais, né, os três primeiros que a gente avaliou no circuito monofásico. E essas correntes, né, elas vão se somar aqui e caracterizar a corrente que circula na rede. Né? Então, se a gente somar o IR com o IL, que estão saindo aqui desse nó, a gente vai chegar aqui na corrente da rede, a corrente da fase A. Eu chamei de IA aqui. Bom, qual seria a forma de onda dessa corrente IA? Então, vamos calculá-la aqui. Então, a corrente que vai circular na rede, né, vai ser a corrente no resistor, mais a corrente no indutor que está paralelo com esse resistor. A corrente no resistor vale I máximo 1
cosseno de ômega t, e a corrente que circula na indutância vale I máximo 2 seno de ômega t. Então aqui a gente está somando, né, um cosseno com seno de mesma frequência e com amplitudes diferentes, né? Como encontrar o resultado, né? Seguramente vai ser alguma função trigonométrica também, né, com a mesma frequência das duas correntes que se somam, né? E uma maneira de você encontrar o resultado dessa expressão, né, através de uma única função trigonométrica, um único cosseno, por exemplo, seria dessa forma aqui, ó. Pode pegar e manipular aquela última equação desse jeito, ó. Pegar as duas amplitudes e somar o quadrado delas. Tirar a raiz e multiplicar o resultado por essa expressão em parênteses aqui, ó. Certo? Então, dessa maneira, né, a gente preserva a igualdade com a expressão de cima. Bom, eu queria promover com vocês aqui alguma álgebra para deixar esse resultado no formato canônico, clássico, que a gente vê na descrição de cossenoides, tá? Um A cosseno de ômega t mais um defasamento angular qualquer. Então, eu queria manipular com vocês essa expressão para chegar em alguma coisa com essa estrutura. Bom, para isso, então, a gente vai observar aqui o seguinte, que esses dois termos aqui, que eu estou marcando em vermelho, eles seguramente são menores ou iguais a 1. Tá, com certeza, olha aqui, IM1 no numerador, né? Se o IM1, mesmo IM1 está aqui embaixo, e o IM2 for diferente de zero, seguramente o denominador vai ficar maior do que o numerador. Então, o resultado é menor do que 1. Se o IM2 for zero, a gente vai ter IM1 sobre raiz de IM1 ao quadrado, que vai dar 1. Né? E a mesma coisa vale, a mesma análise vale aqui do lado, né, envolvendo IM2. Então, são números menores ou iguais a 1. Então, é possível encontrar um ângulo gama qualquer, cujo cosseno de gama seja igual a essa fração aqui. E, ao mesmo tempo, o seno desse ângulo gama seja igual a essa fração aqui. Senos e cossenos são funções que resultam em valores menores ou iguais a 1. Ok? Então, por isso que eu estou falando. Que existe um ângulo gama qualquer que iria satisfazer a essa igualdade. Bom, que ângulo gama é esse? Vou colocar aqui. Bom, então, se a gente definir, né, essas funções, né, de cosseno de gama e seno de gama dessa maneira, tá?
você pode então dizer que a tangente desse ângulo gama vai ser a relação entre o seno e o cosseno de gama, que vai dar a amplitude da corrente no indutor dividido pela amplitude da corrente no resistor. Então, logo, esse ângulo gama aqui vai ser o arco cuja tangente vale a relação entre a amplitude da corrente no indutor sobre a corrente no resistor. Ok? Então, esse seria o tal do ângulo gama que nos possibilitaria escrever estas duas frações como sendo iguais ao seu cosseno e ao seu seno. E com essa reescrita, a gente transforma essa expressão aqui em parênteses em uma expressão trigonométrica muito conhecida, né? Que é cosseno gama, cosseno de ômega t, mais seno gama, seno de ômega t. Isso é cosseno de ômega t menos gama. Tá? Então, a gente começa a aproximar do formato que nós gostaríamos, o formato canônico da descrição de sinais cossenoidais. Então, vamos escrever ele aqui embaixo. Né? Essa expressão, a primeira que está ali em cima, no topo da tela. Então, a corrente que circula na fase A da rede seria dada pela raiz da amplitude da corrente no resistor ao quadrado, mais a amplitude na corrente do indutor ao quadrado, vezes esse primeiro termo, cosseno gama, vezes cosseno de ômega t. Só um minutinho. Microfone, professor. Tá mudo, Léo. Ativa o microfone. Tá mudo. Aí, vocês conseguem me ouvir agora? Ok. Agora sim. Eu não consegui. Sim? Beleza, então. Voltando lá. Então, a gente estava só completando aqui essa expressão. Tá? Aqui embaixo. Bom, como eu comentei, né, aqui a gente tem uma expressão clássica aqui na trigonometria, né, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Isso é cosseno de A menos B. Tá? Então, a gente vai concluir aqui a descrição dessa corrente que circula na rede. Então, vai ser uma corrente cossenoidal com uma amplitude que é maior do que a amplitude da corrente na resistência e também maior que a amplitude da corrente na indutância. Tá? Seguramente maior. Na mesma frequência e com um defasamento angular gama. Tá? Então, não é uma cossenoide que passa no pico no instante de tempo zero.
tá? Uma cossenoide ela só chega no pico quando o seu argumento vale zero. E o argumento dela só vai valer zero quando o ômega t for igual a gama. Aí você vai ter cosseno de gama menos gama, tá? Então vai ser um sinal atrasado de gama graus. Então, desenhando lá nas nossas formas de onda, então aqui eu vou marcar esse ângulo gama de atraso, tá? E a corrente só vai passar no pico num instante de tempo, né, igual a ômega t igual a gama, tá? Então você vai ter alguma coisa assim, ó. Tá? Então essa aqui vai ser a corrente que vai circular na rede de alimentação. Tá? O valor de pico dela foi o que a gente calculou lá embaixo. Tá? Vai ser a raiz da amplitude da corrente no resistor ao quadrado mais a amplitude da corrente no indutor ao quadrado. Ok? Bom, qual que é a potência, então, que a rede vai estar fornecendo a essa carga? Então, a potência vai ser dada pelo produto entre a tensão da rede e a corrente da rede que a gente acabou de calcular. Vamos descrever essa potência ali embaixo. Então, a potência que a rede vai entregar a carga, logo a potência que a carga está consumindo, né, vai ser o produto entre a tensão e a corrente, que vai ter essa característica aqui, ó. Essa a amplitude aqui do resultado, aqui da corrente na rede, tá? Eu vou chamar aqui de IM, I máximo, a corrente que circula na rede, tá? Então, aqui embaixo, né, que a gente está usando esse sinal para caracterizar a corrente, vai ser um I máximo cosseno de ômega t menos gama. Tá? Então, aqui, pessoal, nós temos esse produto aqui, ó, cosseno ômega t vezes cosseno de ômega t menos gama, né? Então, isso aqui está no formato de cosseno A, cosseno B, tá? Que aparece em expressões trigonométricas, né, do tipo cosseno de A mais B e cosseno de A menos B. Né? Então, aqui, ó, recordando a trigonometria, né, cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E cosseno de A menos B aqui, ó, vai ser cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, essa expressão que aparece aqui no nosso cálculo, ó, cosseno A vezes cosseno B, é a mesma coisa que a soma dessas duas, mesma coisa que somar essas duas aqui, ó, né, que enquanto soma as duas, você vai cortar essas duas parcelas envolvendo seno, dividido por 2, porque vai ter duas vezes cosseno A, cosseno B. É só pegar isso aqui e multiplicar por meio, né, que é a mesma coisa de pegar essa soma e multiplicar por meio. Ok?
Na nossa expressão, o A faz as vezes aqui de ômega t e o B faz as vezes de ômega t menos gama. Então, a gente pode escrever essa expressão, né, no formato canônico aqui das cossenoides, né, como sendo uma amplitude, uma frequência e um defasamento angular, né, caracterizada por uma amplitude, uma frequência e um defasamento angular, dessa maneira aqui, ó. Cosseno de A mais B, A é ômega t, B é ômega t menos gama, mais cosseno de A menos B, que é ômega t, é o A, menos ômega t mais gama. É o negativo aqui do argumento dessa cossenoide. Isso tudo dividido por 2. Tá? Então, o resultado vai dar isso aqui, ó. Primeira parcela aqui vai resultar em cosseno de 2 ômega t menos gama. E a segunda parcela, ó, esse ômega t vai cortar com esse. Então, vai resultar em cosseno de gama. Tá? Onde esse gama, só lembrando, é o atraso entre a tensão da rede e a sua corrente, que foi o que a gente mostrou aqui na forma de onda dos dois sinais. Tá? A tensão da rede é o sinal azul, a corrente da rede é o sinal marrom. Então, o defasamento angular entre eles é esse ângulo gama aqui. E até tem deixa eu só melhorar essa descrição aqui, ó, que eu indiquei a amplitude fora do ponto de defasamento angular aqui. Só um minutinho. Aqui. Então, uma passa no pico, a outra, a tensão passa no pico, a corrente passa no pico, gama, graus trigonométricos depois, tá? Bom, e aí, pessoal, a gente pode caracterizar essa potência que vai ser fornecida pela fonte à carga, que é a mesma que a carga absorve, como sendo dada por uma parcela média, que é essa aqui, ó. Observe que essa parcela não depende do tempo. É a amplitude da tensão vezes a amplitude da corrente, são parcelas constantes, é o valor de pico das cossenoides, vezes o cosseno do ângulo entre tensão e corrente, que também é constante. Então, esse valor é constante, né? É a parcela média do sinal. Vamos colocar ela aqui. Essa parcela, inclusive, é chamada de potência ativa. É o valor médio da potência instantânea disponibilizada por uma fonte ou consumida por uma carga. Então, vai ser a nossa potência ativa aqui no contexto monofásico. Tá? Então, para indicar monofásico, eu vou colocar 1 e a letra φ, monofásico. Ok? E a outra parcela dessa potência instantânea é uma parcela alternada, tá vendo? Ela tem variação no tempo, ela tem uma frequência, inclusive, 2 vezes maior do que a frequência dos sinais de tensão e corrente. A amplitude dela vale V máximo e máximo sobre 2, e ela tem um defasamento angular gama graus. Tá? Então, vai ser um sinal mais ou menos assim, ó.
ok? Então, esse sinal azul vai ser o valor total da potência da fase A. Essa cossenoide, que está sobreposta aqui ao valor médio, é a cossenoide que nós caracterizamos aqui no resultado. Tá? Então, é uma cossenoide sobreposta a um valor médio, somada a um valor médio. Tá? E aí, pessoal, imagina o seguinte, tá? Eu vou até desenhar o circuito de novo aqui para a gente poder raciocinar sem ter que voltar lá em cima toda hora. Então, essa potência PA aqui, né, é a potência despachada aqui pela fonte, né, ou consumida pela carga. Ok? E essa potência elétrica vai ter que ser desenvolvida a partir de alguma fonte primária de potência. Né? Alguém no universo vai ter que disponibilizar essa potência para que ela seja convertida ao formato elétrico. Tá? Seja a água caindo em uma hidrelétrica com pressão e vazão, seja uma máquina diesel, né? A gente vai consumir energia química do combustível, você vai ter um motor diesel acionando um gerador elétrico, para aí daí então a gente ter essa potência elétrica PA. Vai ser um gerador eólico, a gente vai tirar a potência do vento, vai ser uma central termoelétrica, que a gente vai usar gases com alto poder calorífico para variar a entalpia de um fluido refrigerante, né? Variar a temperatura dele, a pressão e a vazão, e esse fluido refrigerante acionar o gerador elétrico, e daí converter a potência do fluido em potência elétrica, essa potência PA aqui que a gente mostrou. Tá? Alguém vai ter que servir como fonte primária de potência mecânica. Bom, vamos imaginar no cenário brasileiro, onde a maior parte da matriz do nosso sistema elétrico de geração é composta por hidroelétricas. Né? Então, numa hidroelétrica, você vai ter aqui a barragem, né, o solo aqui, e a gente vai ter água represada aqui na barragem, tá? Aí nós vamos pegar tubos e pegar essa água aqui do próximo ao topo e injetar essa água, né, com pressão e vazão, né? Pressão vezes vazão caracteriza a potência disponibilizada por uma fonte hidráulica qualquer, ou a potência desenvolvida por uma carga hidráulica. Tá? Então, a gente vai ter pressão e vazão. E com pressão e vazão, a gente vai, então, ter potência no fluido, e uma fração dessa potência é transmitida aqui para um rotor, que é conectado uma estrutura rotativa, né, um manipulador mecânico, que é conectado ao rotor de uma máquina elétrica. Tá? Aqui em cima você vai ter que ter algum mancal, né, para poder apoiar essa segunda ponta de eixo, aqui embaixo também. Tá? E esse rotor ele vai ser construído com ímãs ou eletroímãs. Então, é fato, né? Nós teremos ímãs presentes aqui. Tá? Vou colocar aqui, digamos que aqui a gente tem o polo norte de um ímã, saindo, né, na face externa do rotor, aqui o polo sul, outro polo norte, do lado de lá outro polo sul. Então, na hora que essa água, né, desenvolver potência aqui no conjunto mecânico,
né, a gente vai ter torque da água e velocidade do conjunto mecânico. Por exemplo, essa velocidade aqui. Tá aí o torque de carga. No caso, a água aqui não é carga, só estou usando a mesma notação que a gente normalmente usa nas disciplinas de máquinas. Tá? Então, é uma carga que faz, às vezes, de acionar o sistema. Bom, o que vai acontecer, então? Quando esse rotor rotacionar, né, você vai ter essas linhas de campo magnético aqui, Polo Norte, por exemplo, com linhas de campo saindo, né, ou orientadas em sentido radial do centro do rotor para fora. E elas vão furar o interior das bobinas da fase A. Né? Como o conjunto está rotacionando, ora virão linhas de polo norte, né? Aí na hora que estiver chegando na fronteira com o polo sul, você vai ter fluxo zero, depois você vai ter linhas de polo sul, que tem sentido contrário, depois vem esse outro polo norte, você volta a ter campo magnético em sentido radial, aqui orientado para fora do círculo do rotor, depois vem outro polo sul e inverte de novo. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai perceber um fluxo magnético no interior da bobina da fase A, que é variável no tempo. Tá? Então, você vai ter tensão induzida aqui na bobina, tal como preconizado na primeira lei de Maxwell. Ok? E aí, que inclusive nesses dois pontos aqui, podem ser esses dois pontos aqui da unidade de geração, esse e esse, são esses dois aqui, ó. Tá? Bom, quando nós então conectarmos, né, essa unidade com a carguinha que a gente exemplificou ali, nós teremos o fluxo de potência e os fenômenos todos que nós estudamos até agora. Tá? Bom, se a potência despachada para a carga tem uma parcela alternada, igual a gente viu aqui na forma de onda, a fonte primária de potência mecânica, quem alimenta o gerador elétrico, ele também vai ter que disponibilizar potência pulsante. Tá? Por quê? Pela primeira lei da termodinâmica. Então, se a potência, se a gente tratar aqui esse sistema, vou pegar uma outra cor aqui, como sendo uma massa de controle, tá? Basicamente, né, tem perdas, é lógico, mas as perdas são pequenas, essas são máquinas de alta eficiência, tá? Então, basicamente, a potência elétrica disponibilizada na saída do sistema vai ter que ser igual à potência hidráulica colocada na entrada. Onde essa potência hidráulica é o produto da pressão do fluido, no caso aqui da água, vezes a vazão de água. Tá? Então, se a nossa potência elétrica, vamos escrever isso então, potência hidráulica, se é aproximadamente igual à potência elétrica. Tá? Se elas podem ser diferentes em algum momento? Podem. Se elas forem diferentes, a diferença entre elas está armazenada no interior do sistema. É o caso, por exemplo, de você aumentar a velocidade angular do rotor. Né, que não é nada bem-vindo aqui, ainda mais em hidrelétrica de grande porte, porque é muito difícil garantir um rotor
gigante desse, totalmente balanceado. Então, se ele operar com velocidades um pouquinho mais altas, né, estando desbalanceado, ele cria torque em outros eixos. E aí você tem uma vibração mecânica muito grande e você tira esse conjunto dos mancais, tá? E desmonta a máquina toda. Então, existe aqui um controle muito bem feito, né, para que essa velocidade mecânica se mantenha constante. Esse é um motivo, né, por conta da segurança operacional do equipamento, você garantir que o equipamento não vai estragar, e o outro motivo também é porque a frequência do sinal de tensão que é despachado aqui nos terminais elétricos, ela depende da velocidade mecânica. Então, e esse é um item de contrato, várias cargas vão se estragar se você tiver uma frequência elétrica inadequada. Então, a velocidade tem que ser constante para garantir que a frequência do sinal CA também seja constante. Tá? Então, a rigor, né, em regime permanente aqui, esse sistema vai operar com a potência hidráulica igual à potência elétrica ali na saída da fase A. Tá? Se essa potência elétrica tem uma parcela CA, igual a gente viu aqui na nossa análise, a potência hidráulica também teria que ter. Tá? O que significa que esse produto, pressão vezes vazão, tem que ter uma parcela CA. Tá? Bom, a pressão ela é mais ou menos regulada pela altura da coluna de água. Então, seria mais fácil, né, conseguir fazer com que essa potência hidráulica tivesse uma parcela CA variando a vazão aqui. Tá? E como você conseguiria variar essa vazão? Você ia ter que colocar válvulas gigantes, né? Aqui, ó, abrindo e fechando a tubulação de água. Ok? Até me fugiu o nome. Dampers. Tá? Então, são dampers que você vai ter que instalar aqui e eles vão ter que funcionar abrindo e fechando na mesma frequência de pulsação da componente CA da potência. Inclusive, nós vimos que essa componente CA da potência tem uma frequência 2 vezes maior do que a frequência do sinal de tensão. Então, se o sinal de tensão tem 60 Hz, essa componente CA da potência tem 120 Hz. Né? Então, você teria que pegar os dampers aqui, né, do sistema de válvulas, e abrir e fechar 120 vezes por segundo para conseguir gerar essa potência com a parcela pulsante que nós mostramos. Simplesmente impossível. Você vai em alguns locais, né, Itaipu, por exemplo, o tubo que traz água aqui, ó, ele tem 10,5 metros de diâmetro. Tá? Você simplesmente não consegue um manipulador mecânico que faça 120 movimentos por segundo, fechando aqui e abrindo nessa frequência de 120 Hz. Tá? Fora os esforços que vão ser feitos sobre ele. Tá? Então, o sistema CA monofásico, com essa estrutura que a gente analisou aqui na aula, ele é inviável. Tá? Para geração de grande porte, ele é inviável. Você não consegue manipular a sua fonte primária de potência mecânica para criar essa parcela CA da potência aqui. Não tem jeito. Tá? Então, a gente, para conseguir, né, viabilizar o sistema CA, nós precisaríamos que a nossa potência elétrica despachada a partir do gerador fosse constante. A gente pode até ter, né, a potência em uma das fases contendo uma parcela CA, uma parcela pulsante,
mas o total das potências que saem do gerador teriam que ter somente um valor médio, e não a componente pulsante. Tá? Seria a única forma de viabilizar a geração, né? Porque daí a gente ia tirar uma potência hidráulica também constante. Você não precisa ficar abrindo e fechando o damper numa frequência altíssima. Certo? Isso, então, nos convida a avaliar sistemas com mais fases, que era até a motivação inicial, a motivação que eu apresentei no início da aula, né? Uma delas. Por que usar um sistema trifásico? Né? E aí a gente agora está chegando nessa resposta. Né? O sistema monofásico é inviável sob a ótica da fonte primária de potência mecânica. Ok? Bom, se na mesma máquina, no mesmo gerador, a gente conseguisse instalar outros dois circuitos monofásicos ou outras duas fases que demandassem cada uma delas uma potência igual a essa potência PA que a gente caracterizou, porém com a sua parcela pulsante defasada, tá? Então, digamos que a gente tenha aqui uma segunda fase, uma segunda bobina, que a gente ia instalar aqui na região. Dentro da máquina, tá? É o mesmo equipamento, tá bom? E que essa segunda bobina caracterizasse aqui um segundo circuito que ia disponibilizar uma tensão qualquer VB e alimentaria outras cargas também, tá? E se a gente conseguisse que a parcela pulsante da potência dele fosse defasada da parcela pulsante da potência da fase A de 120 graus, por exemplo, tá? Então 120 graus quer dizer o quê? Tudo que aconteceu aqui vai acontecer na outra 120 graus depois. Tá? E uma terceira bobina, né, na mesma máquina. Aqui eu estou com um pouquinho de problema de espaço. Uma terceira bobina aqui na máquina, né, que a gente poderia chamar, né, de fase C, aqui, que operasse sob as mesmas condições da fase A, tá? Ia gerar a mesma tensão, ia alimentar também um circuito CA em seus terminais, porém, a parcela pulsante da potência desse circuito tivesse defasada de mais 120 graus com relação aos outros dois, tá? Então, digamos que fosse um circuito com essa, ou seja, se a fase B, por exemplo, passou no pico aqui, a fase C passaria aqui, ó, 120 graus depois. Tá? Então, se a gente conseguisse, de alguma maneira, que as potências das três fases tivessem essas formas de onda que eu estou mostrando, né? Ou seja, o mesmo valor médio, a potência delas não é só a componente CA, tá? É o mesmo valor médio nas três, só que as suas componentes pulsantes ou componentes CA tivessem 120 graus de defasamento. O que ia acontecer? A soma das três, vou colocar aqui, PA, PB e a potência na fase C.
tá? Então, a soma das três resultaria, né? Cada uma delas tem essa estrutura aqui, ó. Então, elas teriam a mesma parcela média, que seria somada 3 vezes. Então, 3 vezes V máximo e máximo sobre 2, vezes o cosseno do ângulo de deslocamento entre a tensão e a corrente de cada fase, tá? E a outra parcela delas é a parcela CA, que está aqui, ó. Então, elas são defasadas entre si de 120 graus, tá? Então, você teria isso aqui, ó. V máximo e máximo sobre 2, é o que está aparecendo multiplicando aqui, vezes, né? Para a fase a parcela CA seria essa aqui, ó. Para a fase B, né, a gente quis defasar de 120 graus. Então, tudo que aconteceu na fase A vai acontecer na fase B 120 graus depois. E na fase C, tudo que aconteceu na fase A aconteceria na fase C 240 graus depois. Então, ela teria, no lugar do ômega T, para a fase B eu coloquei o ômega T menos 120, né? Então, esse ômega T aqui é o nosso argumento trigonométrico. Então, já que eu estou defasando, né, essa cossenoide, eu estou defasando o argumento trigonométrico de 120 e 240, tá? Então, quando você soma 3 cossenoides de mesma amplitude, mesma frequência e defasadas entre si de 120 graus, o resultado é zero. Ok? Então, se a gente sintetizasse, né, sinais de tensão nas 3 bobinas que levassem a componentes pulsantes das potências defasadas entre si de 120 graus, nós teríamos uma potência elétrica total que saiu do gerador, que é essa última soma que a gente fez aqui, a gente teria uma potência elétrica total constante. Logo, a fonte mecânica de potência primária poderia fornecer potência constante, não mais potência pulsante. Aí, beleza. Aí nós vamos viabilizar o sistema de geração, né? Você vai chegar no momento de abrir os dampers para caracterizar uma dada vazão e pressão. A máquina vai operar por horas naquele ponto de operação, né? Depois vai passando o dia, vai mudando o ponto de operação devagarzinho, você mexe no damper devagarzinho. Vai para um novo ponto de operação. Fica ali horas e horas e horas e horas. Tá? Mudou de novo daqui a umas horas, você vai e mexe no damper devagarzinho. E aí vai para o outro ponto. Então, só nesses contextos que você vai mudar o damper. Aí você consegue, é possível. Tá? Agora, 120 vezes por segundo é impossível, tá? Para um sistema mecânico. Nem precisa de ter o tamanho do damper de Itaipu, não. Tá? Coisas muito menores, você vai ter dificuldade, né? Sistemas mecânicos muito menores e mais leves, você vai ter dificuldade de fazê-los se mover 120 vezes por segundo. Tá? Isso é a frequência típica de sinal elétrico. Tá? Bom, então, essa composição, né, com 3 fases dá origem ao que a gente chama de sistema trifásico. Tá? E ele é usado, você vê esse sistema como um dos pilares estruturais da sociedade moderna. Né? Todo mundo usa potência elétrica e é comum você ver, né,
tanto no sistema de distribuição nas ruas, os três cabos, às vezes os três cabos e o neutro, tá? Então as três fases e o neutro. Na estrada é comum você ver linhas, né, do sistema de transmissão, né, entre subestações de cidades ou entre subestações de cidades e unidades de geração, também com três fases e um neutro, tá? Para aumentar a capacidade de corrente, às vezes você vê mais cabos. Aí você pode ter conjuntos, né, assim, ou três fases em vários cabos, né, ou três fases e um neutro em vários cabos. É possível você ver em qualquer um destes cenários. Você vai, pessoal, só um minutinho aqui. Você vai conseguir implementar essa solução de que maneira? Né, no gerador. A gente viu aqui que para conseguir anular as componentes CA da potência de cada fase, que eram esses três termos aqui, nós precisávamos que essas potências fossem defasadas entre si de 120 e 240 graus. Né? Então, tudo que aconteceu em uma delas se repete na outra 120 graus depois e se repete na outra 120 graus depois. Né? Esses fenômenos, eles são alimentados, né, pela bobina de cada fase, e o seu comportamento no tempo é regido pela tensão que aparece em cada fase. Então, se eu quero que um dado sinal de potência aqui apareça 120 graus defasado de outro, basta que eu tome a tensão daquela fase e faça com que ela seja defasada de 120 graus da outra. Né? Então, a gente até viu que a tensão da fase A, ela foi definida no início da análise aqui como um V máximo cosseno de ômega t, né? E aí a gente calculou como consequência todos os outros sinais, correntes e potências, até chegar nesse valor aqui, tá? Essa componente CA. Se a gente então, né, quer que tudo que aconteceu aqui nesse ângulo trigonométrico ômega t para a fase A aconteça com o ângulo ômega t menos 120 na fase B, basta então que a gente sintetize uma tensão da fase B que seja 120 graus elétricos atrasado da fase A. Então, ou seja, tudo que aconteceu na fase A vai repetir na B, só que 120 graus depois, 1/3 do ciclo. Inclusive a componente CA da potência, que era quem a gente queria somar com as outras para anular. E da mesma forma, né, se a gente quer que a potência, a componente CA da potência na fase C tenha 240 graus de defasamento, ou 2/3 de ciclo de defasamento com relação à fase A, nós conseguiremos isso atrasando aqui o maestro daquela fase, que é a fonte de tensão. Então, todo mundo aqui vai acompanhar o sincronismo temporal imposto pela fonte de tensão. Então, você vai observar que todas as correntes e potências na fase C, né, terão a mesma amplitude e a mesma frequência dos sinais da fase A. Só que, onde apareceu o ômega t na fase A, apareceria para todo mundo, todos os sinais, correntes e potências, ômega t menos 240 para a fase C. Né? Inclusive, todo mundo, inclusive a componente CA da potência demandada naquela fase. Tá? Então, para conseguir isso, né, esse defasamento temporal aqui de 120 graus elétricos, né, a gente defasa essas bobinas aqui no espaço, entre si. Tá? Se fosse um gerador, por exemplo, com 2 polos por fase, tá? Então a fase A aqui só tem um norte e um sul, você não tem outra bobina distribuída aqui na máquina da fase A, criando outro norte e outro sul.
Então, se você tivesse uma estrutura dessa, basta defasar no espaço as bobinas das fases A, B e C de 120 graus mecânicos, tá? Que aí a linha de polo norte que passou na fase A, um terço de ciclo depois, um terço da volta vai passar na B, e mais um terço de volta ela passa na C. Então, todo sinal de variação de fluxo magnético que apareceu aqui na fase A, que então caracterizou a tensão da fase A, ele vai aparecer a mesma variação de fluxo um terço de ciclo depois na fase B. Então vai resultar numa tensão de mesma amplitude, mesma frequência em um terço de ciclo defasada. E 120 graus depois, essas mesmas linhas de campo vão aparecer promovendo o mesmo padrão de variação de fluxo magnético na bobina da fase C. Então tudo que aconteceu na A vai acontecer na C 2 terços de ciclo, ou 240 graus depois. Ok? Então, essa é a forma de você construir. Se a máquina tiver mais polos por fase, você reduz o ângulo mecânico, né? Em proporção inversa. Então, você colocou 4 polos por fase, tudo que aconteceu aqui com essa máquina em 360 graus, de 2 polos por fase, vai ter que acontecer numa máquina de 4 polos por fase em 180 graus. Você vai ter que dividir o espaço com mais polos, mais norte, mais sul, tá? Então, esse ângulo entre as bobinas deixa de ser 120 e passa a ser 60. Tá? Se você coloca 6 polos por fase, tá? Esse ângulo aqui deixa de ser 60 e passa a ser 40. Tá? É só conferir aqui, 30, não é isso? 30 graus. Espera aí. É isso mesmo, 40 graus aqui, tá? Então, você vai comprimindo, então, né, a distância angular entre essas bobinas se você aumentar o número de polos por fase, tá? E aí você tem uma vantagem também de cair a velocidade mecânica sem alterar a frequência de saída elétrica, né? Ou seja, com uma excursão do campo magnético muito mais curtinha, tá? Uma faixa angular muito menor, você já consegue impor um ciclo completo de variação de campo magnético na bobina de cada fase, quando você tem mais polos, tá? Ou as bobinas estão mais próximas. Então, você consegue, com uma velocidade pequena, gerar uma tensão cossenoidal nas bobinas de frequência alta, tá? Ou seja, com um deslocamento angular pequeno, você já fez com que entrasse norte, saísse sul e entrasse norte de novo, completando um ciclo de fenômenos eletromagnéticos, consequentemente um ciclo da cossenoide de tensão, mesmo com a velocidade mecânica baixinha, tá? O que é bom para evitar vibração, né, especialmente em conjuntos de porte elevado. Ok? Então, a gente usa o sistema trifásico com essa motivação, tá? Viabilizar a geração de energia. Não é a única possibilidade, tá? Você poderia ter sistemas com mais fases, tá? Você poderia ter um sistema de 5 fases também, pentafásico, tá? Toda a análise aqui é igualzinha, só que o ângulo de defasamento dos sinais das bobinas não seria mais 120 graus,
seria, né, para trifásico foi 360 sobre 3. Para o pentafásico seria 360 sobre 5, 72 graus. Tá? Então seria possível também. E por que a gente usa o trifásico? Porque você tem uma boa relação custo-benefício da quantidade e peso de cobre e custo, tá? De cabos de cobre, torres do sistema de transmissão e acessórios, isoladores, sistema de proteção, conjuntos de estrutura mecânica, tá? Tudo fica mais simples se você usa o mínimo possível de condutores. Ok? Então, por isso que a gente usa o sistema trifásico, e as máquinas elétricas industriais vão ser, as máquinas CA, elas vão ser tipicamente trifásicas. Okay? Os geradores, que também vão alimentar o nosso sistema, são máquinas elétricas também, tal como as máquinas do laboratório, só que operando em modo gerador. A mesma máquina, o mesmo princípio, vale também a mesma proposta, né, de se ter uma potência elétrica total constante, sem a parcela pulsante. Tá bom? Bom, com essa caracterização tendo sido apresentada, a gente entendendo agora o que é um sistema trifásico, a gente pode conversar, né, sobre formas de conexão de máquinas elétricas trifásicas. Pelo que a gente acabou de explicar aqui, a gente vai ter aqui 3 circuitos monofásicos, o circuito da fase A, e explicando melhor, né, antes da gente começar a desenhar qualquer coisa aqui, para a gente saber o que a gente está desenhando. Então, o que eu queria avaliar com vocês como seria a conexão de um gerador trifásico com uma máquina elétrica trifásica. Pelo que nós acabamos de ver, o gerador seria constituído por 3 bobinas, né, enroladas no mesmo equipamento, né, que vão alimentar 3 circuitos. Elas vão operar como fonte de tensão para 3 circuitos distintos. Então, ali está o circuito da fase A lá em cima, aqui o da fase B, e aqui o da fase C. E esses 3 circuitos vão alimentar as 3 bobinas da máquina, nossa máquina elétrica, que vai operar como carga no sistema elétrico. Ela também tem 3 bobinas, né, igual a gente viu na teoria de máquinas. Tá? Então, você tem uma bobina da fase A, vou chamar de impedância da fase a bobina da fase B, aqui, caracterizar a impedância dela por ZB. E a bobina da fase C, eu vou caracterizar aqui por ZC. Tá? Teremos aqui as correntes nas 3 fases. Tá? E as respectivas potências. Bom, esse sistema elétrico descrito no desenho,
vai demandar alguns milhares de quilômetros de cabo, muitas vezes, para conexão da máquina de geração, com as suas 3 fases, e a máquina que vai operar como carga, a máquina que nós vamos usar na indústria, no laboratório. Tá? Então, são algumas centenas a milhares de quilômetros de cabo para poder fazer essa alimentação, tá? Que vão ser consumidos 6 vezes. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Tá? Então, o pessoal começou a pensar em uma maneira, né, de economizar esses cabos sem perturbar a alimentação do circuito elétrico e o suprimento de potência do gerador. Ok? Bom, seria possível, né, a gente, de alguma maneira, mudar a conexão dos cabos, seja no gerador ou seja na carga, para a gente conseguir economizar que seja um desses cabos aqui do sistema de transmissão e distribuição, né? Então, a resposta é sim, né? E ela passa pelas seguintes etapas, tá? Digamos que a gente pegasse, deixa eu só conectar aqui, deixa eu só caracterizar aqui terminal positivo e negativo de cada uma das cargas também. Bom, digamos aqui, pessoal, que a gente, então, pegasse um cabinho pequenininho, aqui nesse terminal, que a gente chamou de positivo da bobina da fase B, e conectasse com o negativo da fase A. Tá? Então, como a gente viu, essas duas fontes de tensão aqui são implementadas por 2 bobinas. Aqui, ó. De uma mesma máquina. Então, a gente estaria pegando aqui o negativo da fase B e conectando aqui com o terminal positivo da A. Um cabinho pequenininho, vai estar na caixa de ligação do motor. Pequenininho, um cabinho de alguns poucos centímetros, pode até ter uma bitola grande, mas o comprimento é curto. Tá? E o que vai acontecer? Não existe curto-circuito de nada, nós só estamos dizendo que esses 2 pontos elétricos, que são de circuitos isolados, estarão no mesmo potencial elétrico. É só isso que a gente está garantindo. Agora, haveria curto se você fizesse essa conexão daqui para cá, ó. Tá? O positivo e negativo de uma mesma bobina, porque tem tensão, tem diferença de potencial garantidamente entre esses 2 pontos. Aí você coloca uma impedância nula, vai ter um curto-circuito de todo tamanho aqui. Isso aqui não pode, não. Agora, o positivo de uma bobina, tá, com o negativo da outra, você pode conectar. Tá? Você fazendo a conexão, você força o potencial das duas a ficar igual. Tá? E a variação de fluxo em cada uma delas, que é o que promove a diferença de potencial, continua existindo. Você não está aplicando a diferença de potencial a nenhum curto-circuito. Ok? Então, essa conexão ela pode ser feita sem nenhum problema, sem nenhum risco de nada explodir. Tá? Bom, então se você fizesse isso na fonte, lá na máquina do gerador, e fizesse isso aqui na carga também, na bobina, entre 2 bobinas da máquina, você também não estaria cometendo nenhum erro técnico que levaria a curto-circuito. Tá? Só pegou 2 terminais de 2 bobinas separadas e colocou no mesmo ponto elétrico. Tá? Então, nenhum problema, nenhum acidente. Tá? E nessa proposta, com esses 2 cabos vermelhos, a gente teria aqui, ó,
esses dois cabos em paralelo, aqui no mesmo potencial elétrico. Cada um deles contendo de centenas a milhares de quilômetros de comprimento. Tá? Sendo que os dois saem do gerador e chegam na carga, no mesmo potencial elétrico. Tá? Dois cabos em paralelo, quilômetros e quilômetros e quilômetros, com o mesmo potencial elétrico. Para quê? Não precisa. Então você pode pegar e cortar um deles. E já economizar alguns milhares de quilômetros de cabo aqui do sistema de transmissão e distribuição. Se você usar só o de baixo, já está suficiente. Tá? Da mesma forma, aqui, ó, seguindo a ideia, já que deu certo para uma e tudo aqui é simétrico e muito parecido, a gente pode expandir a ideia para as outras duas fases. Então você pode pegar e conectar o terminal positivo da bobina da fase C com o terminal que a gente chamou de negativo da bobina da B. Tá? Lá no gerador, essa conexão, tá? Para não ter assim nenhuma preocupação, assim, pô, mas você está conectando um positivo com um negativo, né? Você vai bater um curto, né? Ou seja, é um pensamento criado num raciocínio simplista, sem conhecer o equipamento que está por trás e nem os fenômenos. Tá? Positivo e negativo são nomes que você está dando para terminais de bobinas. Tá? E você pode pegar, são duas bobinas eletricamente isoladas. Você pode pegar um terminal de uma bobina e conectar na outra. Não tem curto-circuito, você vai só garantir que o potencial elétrico dessa bobina fique igual ao dessa aqui. Tá? Desse terminal aqui, né? Então, o potencial elétrico desse terminal da bobina da fase B fica igual ao potencial elétrico desse outro terminal aqui da fase C. Beleza, são dois circuitos elétricos isolados, você só colocou dois pontos desses circuitos no mesmo potencial. Tá? Então, você poderia repetir esse procedimento com um cabinho pequenininho na caixa de ligação do motor, alguns poucos centímetros, e conectar duas bobinas da máquina, que é a carga aqui do nosso sistema, também dessa maneira. E aqui, então, pessoal, nasce a oportunidade de economizar mais alguns milhares de quilômetros de cabo. Né? Por quê? Nós estamos lançando do gerador até a carga, tá? Dois cabos em paralelo, no mesmo potencial elétrico. Aqui, a gente garantiu que eles teriam o mesmo potencial elétrico na geração e na carga. Então, para que os dois cabos? Né? Para o circuito funcionar, você precisa do potencial elétrico chegando, e se chegar por um cabo só, está ótimo. Então, você pode pegar e cortar um deles. Por exemplo, esse aqui, ó. Não lançá-lo. Tá? Já mais alguns milhares de quilômetros de cabo economizados, acessórios para estrutura mecânica, para isolação, né? Na hora que o cabo encontra a torre do sistema elétrico de transmissão, você tem que colocar um isolador, né? Geralmente ele tem o formato de uma sainha assim, com marrom, tá? Você consegue ver, e aquilo ali é porque o cabo lançado não tem isolante. Ele é um cabo de cobre nu, tá? Não tem isolante nele, a torre é metálica. Então você não pode simplesmente apoiar o cabo de cobre com tensão na torre metálica que vai ter fuga à terra. Tá? Então tem que ter um isolante. Ok? Quanto menos cabo, menos isolante. Menos sistemas de proteção, menos sistemas de seccionamento, né? Para você poder fazer manobra na linha, abrir e fechar a linha. Tá? Muito melhor. E já que a gente fez entre A e B e C, natural aqui fazer entre C e A. Tá? Então a gente pode pegar e conectar esse terminal aqui. Nesse outro. Tá? De novo, só estamos
colocando dois pontos de dois circuitos elétricos isolados no mesmo potencial. Tá? Não tem curto-circuito aqui. Isso pode ser repetido na carga também. Ok? De novo, a gente está com dois cabos em paralelo. Ó. Esse cabo e esse aqui. Ó. Tá? Eles saem do mesmo ponto elétrico no gerador e chegam no mesmo ponto elétrico na carga. Dois cabos com o mesmo potencial, né, passeando aí alguns milhares de quilômetros. Não precisa. Pode cortar um deles. Ou não lançar um deles. Tá? Esse aqui, por exemplo. Aí você assim, poxa, mas e aí? O negativo da fonte da fase C, como que ele chega no negativo da carga da fase C? Vai chegar por aqui, ó. Passar aqui em cima, por esse cabo e voltar aqui. Do mesmo jeito que aconteceria com o cabo que nós removemos. Ok? Então, essa conexão feita com cabinhos de pequeno comprimento no gerador e na carga viabilizou que a gente economizasse o lançamento de metade dos cabos, né, mais ou menos a metade dos acessórios todos de proteção, seccionamento e isolação. Tá? Então, é uma proposta fantástica. E aí, a concessionária de energia vai utilizá-la. Tá? A concessionária nem te dá a opção, mas você fala assim, eu vou lançar os 6 cabos aqui do sistema de transmissão e distribuição para você, e aí você escolhe como que você vai alimentar a sua máquina. Não existe isso. Eles já mandam, já sabendo, né, desse ganho brutal aqui de economia no lançamento de cabos e acessórios, eles só mandam 3 cabos. Esse e esse. Tá? Aí você então é obrigado a fechar a sua carga com essas conexões em vermelho que eu mostrei aqui, para que você garanta que a máquina elétrica trifásica vai operar. Tá? Essa conexão, pessoal, ela geralmente é apresentada na literatura com esse desenho aqui, ó. Então, aqui a fase A, positivo e negativo. Fase B, positivo e negativo. Opa, só um minutinho. Aqui, ó, o negativo da A veio no positivo da B. O negativo da A está aqui. Ele vem no positivo da B. O negativo da B vai estar aqui do outro lado. O negativo da B é conectado no positivo da C. E o negativo da C no positivo da A. Como está aqui em cima. Ok? E aí, do positivo da fase A sai um cabo. Do positivo da B aqui, um outro cabo. E do positivo da C, um outro cabo. O positivo da C está aqui, um outro cabo. Tá? E aí eles vão se conectar com essa nossa carga. Vai ser a nossa máquina elétrica, as 3 bobinas da máquina elétrica, por exemplo. Tá? Então, o positivo da fonte da fase A vem no positivo
aqui da carga da bobina, da carga da fase A da nossa máquina. Vamos colocar ela aqui. Tá? O negativo aqui da carga da fase A vem aqui no positivo da B, que é o mesmo cabo aqui que vai no positivo da fonte da B, que é esse aqui, ó. Tá? O negativo, aqui o terminal que a gente chamou de negativo da carga da fase B, vem no positivo da fase C. Tá? E os dois aqui no cabo que nasceu no positivo da fonte da fase C. Tá? Então, essa forma de conexão de cargas e geradores trifásicos, transformadores também, transformador é uma máquina elétrica trifásica não rotativa, você vai ver também muitos transformadores conectados assim, tá? O argumento é o mesmo que a gente usou aqui, tá? Observa que eu mencionei sobre máquina elétrica, mas nós não particularizamos a natureza da impedância. Poderiam ser 3 bobinas de um lado do transformador, as 3 bobinas do primário de um transformador ou as 3 bobinas do secundário dele, tá? E essa forma de conexão, ela é normalmente desenhada desse jeito que eu fiz aqui à direita, para facilitar a conexão, tá? Para ter algum desenho fácil de se buscar na mente e minimizar a chance de erro de conexão de cabos. Tá? E aí, pelo desenho de um triângulo, né, essa conexão é chamada de conexão triângulo ou delta. Vocês vão achar os dois nomes. Tá? Ou então um triângulozinho, assim mesmo. Ok? Então, a nossa base de conexão foi qual? Né? Positivo de uma fase no negativo da próxima, positivo da próxima no negativo da outra, positivo dessa outra no negativo da primeira. Foi isso que a gente fez. Tá? E aí, né, no meio de cada conexão, entre as fases, a gente conecta a rede de energia. Tá? Então, essa forma, né, ela aparece sugerida nas placas de motores, né, e caso você queira que ele opere, você é obrigado a conectá-lo dessa maneira. Tá? Então, é uma das formas. A segunda forma, que é a última que eu queria apresentar hoje, é chamada de conexão estrela ou Y,
né? E ela é motivada também pela economia de cabos do sistema de transmissão e distribuição, tá? Então, a gente tem um sistema trifásico qualquer, né, que é necessário para viabilizar a geração. Então, aqui, o sistema trifásico são 3 circuitos monofásicos, igual o que a gente fez ali em cima. Tá? Bom, de novo, né, a gente vai buscar aqui uma maneira de economizar o que nós conseguirmos de cabos nos trechos que eu estou marcando com pontos, né, que são trechos de vários milhares de quilômetros. E para isso a gente vai usar o grau de liberdade de fazer conexões na caixa de ligação da máquina geradora ou na caixa de ligação da máquina elétrica, aqui que é representada pelas 3 impedâncias, das 3 bobinas. E a gente poderia fazer o seguinte, pessoal, ao invés de conectar, igual a gente começou, né, no positivo da B ao negativo da A gente poderia conectar os negativos entre si, ó. Então, se eu fizer isso, não promover curto-circuito, estou só colocando 2 pontos elétricos de 2 circuitos isolados, separados eletricamente, só que eu peguei 2 pontos deles e conectei no mesmo potencial elétrico, tá? E a gente pode fazer isso aqui na carga também, ó. Tá? Não tem curto de nada, só equalizei o potencial elétrico desses 2 pontos. Então, a gente tem aqui, ó, 2 cabos no mesmo potencial elétrico lançados aí por milhares de quilômetros. Não precisa. Para o circuito funcionar, você precisa do potencial elétrico chegando até a carga. Você consegue fazer esse potencial elétrico da fonte chegar na carga pelo cabo de cima ou de baixo. Tanto faz, não precisa dos 2. Então, a gente vai cortar um deles. Tá? Não vamos lançá-lo. Da mesma forma, você pode equalizar aqui, ó, o potencial da bobina do gerador na fase C. Vou fazer o desenho aqui do mesmo jeito. Com o potencial... você vai equalizar o potencial dos terminais negativos das bobinas B e C do gerador entre si, e você também pode equalizar os terminais negativos das bobinas B e C da carga, tá? De novo, a gente está aqui, ó, com esse potencial elétrico igual na fonte, tá? E eles estão chegando nos mesmos pontos que eles deveriam chegar na carga, só que usando 2 cabos. Não precisa, você consegue garantir a imposição desse potencial elétrico lançando somente um deles. Pode, então, não lançar esse aqui, ó. Tá? Vai funcionar do mesmo jeito, ó. Para que o circuito da fase C funcione, você precisaria, né, aqui na versão original do circuito, chegar com potencial negativo aqui da bobina da fase C no terminal negativo da carga na fase C. E está chegando, só que aqui por cima, ó. Tá? Então, vai funcionar da mesma forma, tá? E aí, pessoal, nós observaremos o seguinte, ó, vai circular corrente na fase A, ela vai passar por aqui,
ela tem que retornar para a fonte. Então, ela vai vir aqui, ó, e vai chegar nesse nó. Da mesma forma, vai circular a corrente no circuito da fase B, ele vai descer aqui e vai chegar no mesmo nó. Tá? Vai circular a corrente na fase C, vai passar aqui, descer para a carga, circular aqui pelo cabo da fase C e chegar aqui no mesmo nó, IC. Tá? Então, chega IA mais IB mais IC. Essa corrente, então, retorna por esse condutor aqui, ó. Ora, mais IA mais IB mais IC dá zero, né? São três correntes defasadas de 120 graus entre si, com a mesma amplitude e a mesma frequência. Tá? O sistema é montado. Você pode falar assim comigo, poxa, tudo bem, aqui no gerador você garantiu que as tensões são tensões de mesma amplitude, mesma frequência e defasada de 120 graus. E as cargas, elas têm impedâncias iguais? Sim, elas têm impedâncias iguais. Né? Se forem máquinas elétricas, as máquinas são construídas, né, se essa carga trifásica for uma máquina elétrica, um motor elétrico, ele é construído com impedâncias iguais nas três fases. Inclusive, ele tem que atender essa premissa para ele não queimar rapidamente. Tá? Se você desequilibrar as impedâncias nas três fases, um dos efeitos vai ser a queima dela rapidamente por corrente de sequência negativa. Nós não vamos falar disso aqui ainda. E no curso de integração também. Então, essas impedâncias são iguais. No sistema CEMIG, por exemplo, ou de qualquer concessionária, tá, as casas são distribuídas entre as três fases, de forma a equilibrar o sistema. Então, se você tem casas conectadas de maneira monofásica na rede, né, o sistema de distribuição, o que vai nos postes, né, ele é trifásico, mas muitas vezes a casa é monofásica. Então, o que a CEMIG vai fazendo? Ela vai colocando, né, casas, por exemplo, em paralelo aqui na fase A, e, né, cada impedância aqui é uma casa, uma residência ou um apartamento. E aí você vai colocando também na fase B. Então, eles têm critérios para distribuição das cargas das residências monofásicas, tá, nas três cargas, de tal forma a maximizar o equilíbrio. Tá? E como os eletrodomésticos que nós consumimos são muito parecidos, tá? As potências são muito próximas, você consegue ter impedâncias totais por fase muito parecidas também. Então, você pega aqui o conjunto, a impedância total resultante dessa associação paralela aqui da fase A, ela dá mais ou menos a mesma coisa da impedância resultante da associação paralela da B, que dá mais ou menos a mesma coisa da resultante da impedância paralela da fase C. Tá? Então, vão ser impedâncias iguais, consequentemente, você colocou tensões equilibradas. Sobre impedâncias iguais, você vai ter correntes equilibradas. Correntes equilibradas, né, no contexto de elétrica, significa o quê? Correntes que têm a mesma amplitude, a mesma frequência e são defasadas entre si de 120 graus. Tá? Você tem um defasamento gama na fase A, na fase B você vai ter gama menos 120 e na fase C gama menos 240. Tá? Se você soma as três cossenoides defasadas entre si de 120 graus, nessa condição que nós estamos mencionando, o resultado é zero. Tá? Você vai ter 0 amperes aqui, somando as três. Então, essa soma que circula nesse último cabo que sobrou aqui da fase B dá zero. 0 amperes.
Você vai lançar isso aqui a alguns milhares de quilômetros para ter 0 ampere circulando nele. Para quê? Né? Então, o que a gente faz aqui? Corta ele também. Ok? E aí, a gente observa nessa proposta, né, com essa conexão curtinha que a gente fez no gerador aqui, com os cabos vermelhos, e essa conexão curtinha que a gente fez aqui nas cargas com esses cabinhos vermelhos, a gente observa que nós economizamos, né, metade dos cabos de transmissão e distribuição, né, mais ou menos a metade dos acessórios, né, todos, de proteção, isolamento, seccionadoras, tá, conjuntos de estrutura mecânica, que, então valeu muito a pena, né? E aí essa conexão, finalizando a aula aqui, ela geralmente aparece na literatura com esse desenho aqui, ó. Por exemplo, aqui a faseal. Você tem o positivo e o negativo dela. O negativo da A é conectado tanto no negativo da B, quanto no da C. Foi isso que a gente fez, ó. Negativo da C conectado no negativo da B conectado no negativo da A, que é esse ponto aqui, ponto neutro da conexão estrela. E aí, nós conectamos esse alimentador com a carga trifásica que foi conectada assim, ó. Os negativos entre si, né? Negativo da A no negativo da B e no negativo da C. São as conexões ali pelos cabinhos vermelhos. Tá? Então, essa forma, né, de conexão, ela é apresentada nesse desenho, geralmente para facilitar, né, a memorização da conexão. Tá? É muito mais fácil memorizar dois Y aqui, ó, duas estrelas, muito mais fácil memorizar que isso aqui, ó, tá? E aí ela recebe um nome, então, na literatura de conexão Y ou estrela, tá? Porque né, o desenho aqui das conexões lembra um Y, tá? Então a gente não tem opção, né, de escolher se vai fazer delta ou estrela, vai ter que ser uma das duas, porque a própria concessionária não vai disponibilizar os 6 cabos para a gente fazer os 3 circuitos monofásicos, né, do jeito original. Tá? Então nós vamos ter que chegar a concessionária vai disponibilizar, né, esses cabos aqui, fase A, fase B e fase C. Tá? E dentro do motor, dentro da máquina elétrica, nós vamos ter que pegar os cabinhos, aí você vai ter 6 cabinhos dentro da máquina, tá? Conectado no terminal positivo e negativo de cada bobina. E aí você vai ter que pegar esses 6 cabinhos, separar os 3 que estão aqui no terminal, os terminais negativos, e conectá-los entre si. Os outros 3, né, os terminais positivos, vão conectados nos cabos de alimentação. Tá? A aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a vantagem de uma ou da outra. Tá? As duas funcionam,
para sistemas trifásicos, sem problemas, são consolidadas, e a gente vai tratar um pouquinho sobre qual delas escolher, tá? O porquê que o fabricante escolhe uma delas ou a outra, de acordo com o nível de tensão de operação do motor ou o nível de corrente. Tá? Tem questões também de segurança envolvidos. E aí eu, então, queria encerrar a aula e deixar a palavra aberta para vocês, para saber se vocês entenderam, se vocês querem fazer alguma intervenção, alguma pergunta, eu estou à disposição. Beleza, então, Rafael. Beleza, Felipe. Então tá. Pessoal, então, na ausência de quaisquer dúvidas, eu me despeço, desejo a vocês uma boa noite e a gente se vê, então, no fim de semana que vem. Beleza? Até mais, então. Tchau, tchau. Boa noite aí, Léo. Tamo junto. Valeu, moçada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.